Bom dia, aqui estamos com a nossa entrevistada Dilma Moraes. Somos do 7º ano 1 e estamos fazendo uma entrevista do professor Richard Stude e a gente gostaríamos de saber sobre a história de Santo Antônio do Monte. No ano de 1758, marca o início de Santo Antônio do Monte. Conte para nós um pouco dessa fase. 1758 é um marco, é uma data, tanto que vocês viram lá embaixo aquele marco para lembrar as pessoas. Aquilo ali foi uma ideia da professora Marlene Miranda, de colocar aquele marco de onde surgiu a cidade. Vocês têm que pensar que essa capelinha já existia antes dessa data, uma capelinha rústica, feita de barro, coberta de capim, e as pessoas se orientavam nessa região do Centro-Oeste. Nós temos que ir em tal lugar. A gente passa perto da capelinha do monte. Aí as pessoas se orientavam, aquele era um ponto de orientação. Só mais tarde, quando colocaram ali a imagem do santo protetor e começaram a surgir os primeiros barracos ali ao redor, passou a chamar aquele local a Capela do Monte, a Capela do Santo Antônio do Monte. Então existem documentos, existem registros em outros livros que falam sobre essa capelinha. Por que o nome da cidade foi trocado para Inhaúma? E quando voltou a ser chamado de Santo Antônio do Monte? Olha, essa questão do Inhaúma foi briga política. Santo Antônio do Monte adora entrar numa briga política, desde os tempos que ela começou a surgir. Então foi uma briga. Veio um deputado, candidato a deputado lá de Pitangui, homem famoso, homem rico, homem poderoso, e veio aqui pedir votos. Na verdade, ele veio fazer o que muitos políticos fazem agora, ele veio comprar votos. Se eu ganhar aqui, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Então, havia um político local, Manuel Pacheco de Araújo, guarda esse nome. Manuel Pacheco de Araújo enfrentou esse político famoso e falou: não, aqui nós não somos corruptos, nós não aceitamos vender nossos votos, nós vamos votar em que nós quisermos. Teve um prefeito aí que tirou o nome da rua, Manuel Pacheco de Araújo, o nome desse político poderoso que enfrentou um outro mais poderoso ainda, tirou o nome e pôs Maria Angélica de Castro. Era a única homenagem que tinha ficado para ele. E acabaram com a homenagem. Então esse político foi embora. Foi embora muito mal satisfeito, porque quando ele saiu, eles soltaram um foguete de alegria. Explodiu a cidade desse tamanhozinho, de tanto foguete, que eles fizeram, achando ótimo esse político corrupto ir embora. Ele era poderoso, foi lá e falou: não vai ficar assim. Santo Antônio do Monte, o que eu vi lá foi urubu voando ao redor da cidade. O Inhaúma significa ave negra. Então foi por isso, ele de pirraça mudou o nome de Santo Antônio do Monte para Inhaúma. Agora aqui virou uma confusão, ninguém queria ter esse nome. E eles lutaram durante muitos anos para fazer voltar o nome de novo, voltou o nome primitivo. Quer dizer, a mudança de nome foi apenas uma implicância política. Quando foi a inauguração da linha de ferro? 1909 começaram a chegar aqueles que iriam construir a linha de ferro. Mas essa linha de ferro tem uma história. Aqui em Santo Antônio, 1800 e pouco, eles já estavam brigando para passar. Quando eles começaram a trazer a linha de ferro, por essas cidades aí do sul de Minas, Santo Antônio começou a brigar que queria a linha de ferro aqui na cidade. Quando parecia que estava tudo dando certo, tudo dava em nada. Então, quando foi dois candidatos à presidência da República, era um general chamado Hermes da Fonseca, e o outro que vocês conhecem, o grande poeta, escritor Rui Barbosa. Santo Antônio do Monte ia votar. Os chefes políticos, não era todo mundo que votava, só as pessoas importantes que tinham dinheiro que votavam.
Então, eu já tinha escolhido aqui que todo mundo ia votar no Hermes da Fonseca. O governador chamou o nosso governador de Minas, chamou o nosso chefe político, que é o Zeca Batista, e falou com ele: se o Hermes da Fonseca ganhar nessa região, porque ele era chefe político, né, de Santo Antônio do Monte, não, da região grande de Minas, se ele ganhar, eu levo a estrada de ferro para Santo Antônio do Monte. E ele voltou todo entusiasmado, falou: ninguém mais vai votar em Rui Barbosa, nós vamos votar todos no Hermes da Fonseca. Acho que eu falei errado ali, eu falei antes que o povo ia votar no Hermes da Fonseca, eles iam votar no Rui Barbosa, que era um homem inteligente e culto. Chegou aqui, mudou toda a opinião. Não, nós vamos votar no Hermes da Fonseca, porque nós vamos ganhar uma estrada de ferro. O padrinho vigário, que é o Monsenhor Otaviano, né, ficou indignado. Mas mudar por quê? Nós vamos votar no militar? Nós temos que votar num homem inteligente, culto, como Rui Barbosa. E houve uma briga tremenda, famílias brigaram entre si. O padrinho vigário falou que ia continuar votando no Rui Barbosa. E eu sei, depois de muita briga, quem ganhou aqui nessa região foi o Hermes da Fonseca. Então, Santo Antônio do Monte foi premiado. Por isso que tem a estação tinha uma estaçãozinha de Francisco Brás. Francisco Brás é uma homenagem a Venceslau Brás. Era o nome do pai dele. Então, homenagem. Então, quando trouxe a estrada de ferro para cá, trouxe o progresso. Vocês já pensaram uma cidadezinha que na época não tinha automóvel? O meio de condução aqui, de levar as coisas, de trazer, de viajar, era o carro de boi. No início dos anos do século XX, né? Então, quando trouxe para cá, trouxe muita gente, trouxe progresso, porque aí levava as mercadorias todas. E o que contribuiu para a nossa evolução da cidade? Foi a estrada de ferro. Então, isso, aí ele ajudou a trazer mercadorias, trazia mercadorias. Essa volta que parece que o trem de ferro está chegando, depois o barulho ele some, faz uma curva grande, passa pela chácara dos Brandões e vem aqui, porque quando os Brandões vinham de Belo Horizonte para cá, eles alugavam um vagão e vinha a família toda, trazia muita coisa boa de Belo Horizonte. Depois, quando eles voltavam levando os nossos produtos aqui. Então, a estrada de ferro foi o progresso. Como hoje a internet é um grande progresso do nosso século XXI, lá foi a estrada de ferro. O que contribuiu? A estrada de ferro contribuiu, mas sabe qual era a nossa maior produção aqui dentro? As fazendas produziam arroz, feijão. As fazendas produziam arroz, feijão, milho. Arroz era muito pouquinho, precisava de terra úmida, que aqui não tinha, né? Cana de açúcar para fazer rapadura, né? E sabe qual é a grande produção nessa época? Uva. Fazia vinho. Em 1922, no primeiro centenário da nossa independência, Santo Antônio do Monte ganhou o primeiro lugar, era o maior produtor de vinho de Minas Gerais. Agora fica uma pergunta para vocês. Nós vamos fazer 200 anos agora de independência, né? 2022. Qual vai ser a nossa grande produção? Eu deixo vocês resolverem isso dentro da sala de aula. O que Santo Antônio do Monte vai mostrar para o Brasil? As tecnologias, né, também. Vamos ver. Porque ela foi premiada como maior produtor de vinho. E agora? Vai receber algum prêmio? Qual a primeira escola de Santo Antônio do Monte? A Mas Bernardes. A Mas Bernardes é 1917, né? E também foi uma grande conquista, porque as escolas que foram feitas, a primeira foi em Juiz de Fora, não, em Belo Horizonte, segunda em Juiz de Fora,
Santo Antônio foi uma das primeiras, mas uma das primeiras a ter o prédio próprio. Eles não, quando criou a primeira escola de Belo Horizonte, não tinha o prédio próprio. E aqui começou logo Santo Antônio, anteriormente, eles fazendo lá o prédio para a escola. O Estado forneceu uma parte, a cidade forneceu outra parte. Vocês podem ver as primeiras carteiras, os primeiros móveis lá no Centro de Memória. Aí ela era pública ou ela Não, era... era estadual. O que eu achei um grande erro no governo do Glicério, o diretor, que eu não me lembro da época, aceitar, transformar, porque lá em cima, no Padre Paulo, eles não aceitaram transformar em escola estadual as primeiras classes. Aquela ali deveria ter ficado estadual, poderia ter feito isso, porque ela é uma tradição. Não poderia ter passado de jeito nenhum para ser escola municipal. Qual era a economia predominante na época? Acabei de falar. A economia predominante era o nosso vinho. Ora, a economia era a nossa produção de vinho. Chique demais, né? Quer dizer, quando eu era criança, muitos anos depois desse fato, né, eu visitava as casas aqui. Toda casa tinha uma pequena parreira no quintal. Então, quem trouxe essa produção de vinho para cá? Os italianos, que vieram no final de 1800. Nós temos aí, ó, Veneroso, que é da família da Sônia Veneroso, os Greco, né? Muitos italianos, porque Santo Antônio e Lagoa eram um terreno só. Então, muitos foram para Lagoa e depois outros foram para Divinópolis, mas era o centro, era aqui. Na sua opinião, a Prefeitura de Santo Antônio do Monte deveria fazer alguns ajustes na cidade? Olha, eu estou falando há mais de uns 5 ou 10 anos, por que eles não arrumam esse jardim? Jardim histórico. Esse jardim, ele tinha ali no meio, essa igrejinha aqui, era no meio do jardim. Ali onde está o busto do Monsenhor Otaviano, era ali para baixo. Na frente tinha o cemitério. Enterravam as pessoas ali na frente do cemitério. Quando foi arrumar, passar a igreja para cá, na época do Padrinho Vigário, eles tiraram todos aqueles ossos, levaram para o cemitério, arrumaram lá. Quando eu era criança, esse jardim era o mais bonito da cidade. Ali de frente, deixa eu ver onde é a casa, ali no meio da praça, onde a casa da Nina, do Oscar, tinha um arco de cipreste altíssimo. O jardineiro cuidava com carinho, tinha um jardineiro especial para cuidar dali. Olha que tem a nossa praça ali, aquelas árvores que estão ali são ficus. As raízes dos ficus podem andar até 2 quilômetros. Vocês estão vendo que essas árvores grandonas, as raízes dela podem chegar aqui, pode chegar na rua do outro lado lá. Aí está aí até hoje. Esse relógio que não funciona aqui, ele veio para cá em 1911, comprado pelo prefeito, porque as pessoas não tinham como se orientar para saber quantas horas exatamente era. Então ele mandou buscar. Isso veio de fora, isso veio da Europa. Quanto tempo ele está parado? Então eu acho que o que tem que ser feito aqui dentro da cidade no momento é arrumar essa praça que é ridícula. Relógio histórico, ele é histórico, ele conta parte grande da nossa história. Ele veio para cá para orientar o povo de Santo Antônio no início do século XX. As horas e tem que tocar. Lembrar para nós que nós temos uma história, que nós temos que preservar a nossa história. As ruas daqui de Santo Antônio eram tranquilas ou eram movimentadas? Curioso, o que tinha aqui? No início do século XX, tinha meios de condução, carro de boi e cavalo. Né? O primeiro carro, quando chegou aqui em 1928, vocês acreditam que estava lá na Praça da Matriz hoje, né? Ali na parte de baixo, tinha uns 10 carros aqui na cidade. Vinha um carro aqui assim e vinha outro carro aqui assim. Eles poderiam, a carteira de motorista era fornecida pela prefeitura.
Na carteira estava escrito assim, velocidade máxima, 30 quilômetros. Então, você acredita que os dois na rua lá, eles conseguiram bater um no outro? Eu tenho a relação dos primeiros carros que entraram na cidade e quem eram os proprietários. Então, tudo tranquilo, era carro de boi, cantando aí nas ruas, né? O cavalo, burro. Agora hoje, quando você vê que tá andando de carro, quando você vê a moto te ultrapassa, você nem viu de onde surgiu aquela moto, né? Sobre o setor pirotécnico, como ele contribuiu para o crescimento da cidade? Os fogos começaram devagarzinho, né? Pequenas fabriquetas, fazia até dentro da cidade. Houve muito desastre de pessoa mexendo com pólvora no fogão, perto de fogão a lenha, né? E aquilo ali explodia. Os fogos agora estão passando por um problema. Vamos ver, a gente espera que resolva esses problemas. Eles estão dando um monte depende deles. Bom, gente, essa foi a reportagem com a Dilma Moraes, nossa entrevistada. O tema foi a origem da cidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha e compartilhe com todos os seus amigos.